Amém? Romanos capítulo 7, vamos ler do 1 ao 6. Hoje nós estamos com a estagiária no Marte, mas vai dar tudo certo. Está aparecendo a minha cabeça aí? Não vou ser o primeiro pregador sem cabeça. Estamos com estagiária também lá na mídia, nos teclados. Duda é fera. Romanos 7, nós vamos ler do 1 até o versículo 6. Quem trouxe Bíblia, se abre aí, se não você acompanha lá no telão. Porventura, ignorais ou desprezais irmãos, pois falo aos que conhecem a lei. Quem é que conhecia a lei de Moisés? Diga comigo, os judeus. Tudo bem. Que a lei tem domínio. Eu acho que a bateria vocês usaram ontem no ensaio e não botaram para carregar as pilhinhas, que essa aqui está viciada. Senão eu prego com o do fio, não tem problema. Que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre do quê? Da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias, um outro casamento. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente para quem? A lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Diga comigo, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caduquice da letra, ou seja, da lei que já caducou. Pastor, hoje está difícil. Feche os teus olhos. Ore para que Deus te dê compreensão e entendimento na sua palavra. Pai, obrigado porque nessa quarta-feira nós estamos na tua casa, assentados diante da tua palavra, para não somente ouvir, mas para entender, compreender. E o mais importante, viver e experimentar a novidade de vida que Cristo comprou para nós. Resgatou a nossa vida da lei. E nós não queremos estar vivos para a lei, mas como disse Paulo aqui, queremos estar mortos para a lei, para frutificar para Deus. Se nós estamos frutificando para a morte, é porque a lei ainda atua sobre a nossa vida. Mas nós viemos aqui para que o Senhor nos ministre, para que o Espírito haja, fale,
transforme e renove o nosso entendimento, a nossa mentalidade, porque o nosso desejo nesse ano de 2026, o ano da esperança, é experimentarmos a tua boa, agradável e perfeita vontade para as nossas vidas, que é permanecermos na fé, e não mais no legalismo, não mais na religiosidade, não mais no braço da nossa carne, mas na fé, que nos faz viver o favor imerecido de Deus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Se você voltar um pouquinho em Romanos 6, você vai ver que Paulo começa a trazer que nós não estamos mais debaixo da lei e que nós vencemos o pecado porque o que domina sobre nós é a graça, é o amor, é a bondade, é o favor de Deus sobre as nossas vidas. E aí ele prepara o finalzinho do capítulo 6 para falar o capítulo 7 inteiro sobre graça e lei. E aí ele vai usar essa ilustração do casamento. Ele traz essa comparação, quando ele diz assim, olha, quando uma mulher casa com um homem, eles estão legalmente casados, eles estão juridicamente casados, até que a morte os separe. Se esse casal, algum dos dois, procurar um relacionamento extraconjugal, estará em adultério. Mas se o marido vier a morrer, consequentemente a mulher ficou viúva, e aí não há impedimento para que ela possa casar novamente. Então Paulo está dizendo, vocês estavam casados com as leis de Moisés. Vocês estavam debaixo do esforço humano, vocês estavam debaixo dos 10 mandamentos. Se a gente olhar, botar uma lupa lá nos 10 mandamentos, você vai ver aquilo que a gente tem que fazer ou não fazer, né? Não cobiçarás, não adulterarás, não matarás. Tudo voltado para quem? Focado em quem? Em nós. Pastor, mas do jeito que o senhor está colocando, eu acho então que a lei é ruim? Não. A lei foi criada e feita por Deus para preservar a vida. Ela não é ruim. Só que ela não pode salvar ninguém. A lei não pode santificar ninguém. Por isso que toda forma de religião, por mais que aparentemente seja boa, ela não transforma a vida de ninguém. Ela não salva a vida de ninguém. Porque tudo isso são regras que foram criadas e trazidas para que os homens cumpram. Só que o homem, quando se coloca debaixo da lei, ele não consegue cumprir essa lei. Vou te dar um exemplo bem prático. Quando se faz um prédio comercial ou residencial, faz aquele jardim bonito na frente, está aqui o homem do paisagismo, quando eles terminam, né? Um Monte Sião, aquela grama, é esmeralda que fala? E aí tem a calçada. Enquanto o pessoal do prédio não coloca a plaquinha ali, proibido pisar na grama. Ninguém pisou na grama, todo mundo de boa, foi pela calçada. Aí teve alguém mais legalista, mais de regras. Gente, é bom nós botar uma plaquinha nessa grama aí, senão daqui a pouco vão começar a pisar nela. Aí eles vão lá e botam a plaquinha. Proibido pisar na grama. O que vai acontecer? O povo vai começar a pisar na grama. Aí tem aquela famosa atalho, né? Tu olha assim, tem aquele caminhozinho no meio da grama, que o pessoal do paisagismo fica louco.
E, puxa vida. Porque foi criada uma lei. E Paulo vai dizer em Gálatas, no capítulo 3, versículo 1 ao 3, anote aí, bota para nós, 3, versículo 1 ao 3. Olha o que ele diz para o pessoal da igreja. Ó Gálatas insensatos, ou seja, loucos, seus tolos, como diz o manezinho, seus abobados. Quem vos fascinou? Quem os iludiu a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vocês. Recebestes o Espírito de Deus pelas obras da lei, ou seja, pelo esforço de vocês? Ou pela pregação da fé? Ou porque vocês creram no Evangelho que nós pregamos para vocês? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, começaram crendo em Deus, começaram crendo em Jesus, estejais agora vos aperfeiçoando na carne, ou seja, no legalismo, na religião, na força do braço. E eu falo para você, você pode escutar 10 pregação do amor e da graça de Deus. Se você escutar uma pregação do legalismo, você vai esquecer as 10 da graça e vai tentar para viver o esforço da tua carne. Porque nós somos tentados pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade. Evangelho. Eu oro, eu profetizo, eu canto, eu faço. Por isso que na religião e no legalismo, eles falam para as pessoas, faça. O foco é fazer. Um ativismo. Você tem que fazer para preencher o quê? Um vazio. Porque Deus não está no ativismo, Deus não está no fazer. Porque a graça vai dizer que o foco não é mais a gente. Porque já foi feito na cruz. Então, na fé, eu tenho que crer. Na religião, eu tenho que fazer. É diferente, gente. E a maioria das pessoas ainda está flertando com a lei. Mas a lei já caducou. Por quê? Porque Jesus já morreu ou não morreu? Foi isso que Paulo falou. Cristo morreu, ele ressuscitou. Então nós casamos com Cristo e não com a religião judaica. Mas a maioria das pessoas dentro das igrejas ainda quer frutificar na carne. Não tem como frutificar para Deus. Paulo vai dizer que quem casou com Cristo vai frutificar para Deus. Vai ter paz, vai ter alegria, vai ter mansidão, vai ter domínio próprio, vai ter fé, vai ter amor. Porque ele está frutificando para Deus. Agora, quando ele tenta se esforçar para fazer as... eu estou me esforçando para amar, pastor, mas está difícil. Carne. Porque amor não se esforça. Amor flui do Espírito que está sobre a nossa vida. É diferente. Na lei, você trabalha para Deus. Na graça, Deus trabalha para você. É diferente ou não é? A lei nos torna autossuficientes. Mas na graça, Cristo é suficiente para nós. Você precisa entender isso. Na lei, a carne é que quer estar no controle. O foco sou eu. Mas na graça, Deus está no controle e o foco é Jesus Cristo. Isso nos humilha, gente. Porque nós não temos mérito nenhum, não tem vanglória nenhuma.
É por isso que a Bíblia diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. E eu tenho que ser humilde ao ponto de dizer, reconhecer, eu preciso de Cristo. Ele é perfeito, Ele pagou o preço do sacrifício, Ele derramou o sangue dele. Não é o meu esforço que vai me justificar diante de Deus. Não é o que eu faço que vai agradar a Deus. É o que Cristo fez. Então não é o que eu faço, é o que eu creio. E isso choca as pessoas, gente. Porque a nossa natureza humana quer fazer. E Deus fala, não, segura a tua onda aí. O crer é ou melhor, o fazer é consequência do crer. E não o contrário, a religião vai dizer, não, primeiro tu faz, depois tu vai acreditar. Mas por boas obras ninguém vai ser salvo. Ninguém vai para o céu porque é bonzinho, porque paga imposto. A gente vai para o céu porque a gente crê no que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Isso muda tudo? Ou não muda? Não fica mais leve? Por isso que Jesus falou, meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Vocês vão achar descanso, paz para a vossa alma. É leve, não cansa. Se você tem tentado andar com Deus e está cansado, você está frutificando na carne, você está vivendo religião e não relacionamento com Jesus. Por isso o título dessa noite, mantenha-se na fé, permaneça na fé e não volte à religião, não volte às obras da tua carne. É isso que Paulo estava dizendo para o povo de Deus. Romanos 3:20. Visto que ninguém será justificado, aceito, inocentado diante de Deus por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do quê? Da santidade ou do pecado? Do pecado. É aquela velha história que eu falei para você. Vai falar para uma criança assim, não bota o dedo na tomada, dá choque. Essa criança vai fazer de tudo para botar os dedinhos na tomada. Porque você deu uma lei para ele. Ele vai quebrar essa lei. É a natureza humana. Por isso nós não podemos viver debaixo da lei, e sim da graça. Quem vive na fé não vive lei, vive a liberdade do Espírito. Não é tão difícil assim. Sei que vocês estão me olhando assim, pastor, está difícil hoje. Tá nada. Colossenses 1, 22 e 23. Agora vai melhorar, meu craque. Vai bater o sininho em fevereiro de novo. Colossenses 1, 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo do quê? Da sua morte, ou seja, no seu sacrifício lá na cruz. Mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele. Então, é o sacrifício dele, Vini, que deixa a gente como? Santos, inculpáveis e irrepreensíveis, ou seja, não vai ter o que de acusar a gente. Não tem o que acusar porque a gente está irrepreensível diante de Deus. Se é que permaneceres, aonde? Na fé em Jesus, crendo no que Jesus fez por nós. Então, quando Deus olha para nós e vê a fé em Jesus, como é que Ele vê a gente? Santo, sem culpa e sem acusação. Mas porque eu fiz algo ou porque eu criei no que Jesus fez por mim? Porque cremos, não é o que eu faço.
Porque ninguém é justificado pela lei. Eu não sou bonzinho e isso me faz justo. Ninguém é justo diante de Deus porque é bonzinho, gente. A gente é justo porque crê em Jesus. E isso nos justifica diante de Deus, que é um justo e reto juiz. Deus não é injusto. E ninguém é santo porque cumpre mandamento. Ninguém é santo porque bota um saião lá na canela e deixa o cabelão lá na cintura. Santidade não tem a ver com roupa, gente. Lógico, você não vai ser vulgar, não vai me aparecer aqui com uma mini saia, né? Mas não é terno e gravata também que vai me deixar santo, porque tem gente que anda de terno e gravata e é corrupto, é ladrão, é fofoqueiro, é linguarudo. O tamanho da gravata é o tamanho da língua. Aí adianta andar de terno e gravata? Não vai adiantar. Então, o que nos santifica é a nossa fé no sangue de Jesus. Quando Deus olha para nós e vê a nossa fé nele, Ele está vendo a santidade de Jesus, a inculpáveis como Jesus, irrepreensíveis como Jesus, porque na verdade Ele está vendo Jesus na nossa vida. Ele não está vendo os nossos defeitos, Ele não está vendo mais as nossas falhas. Isso não é peso, pelo contrário, isso nos deixa leves. Olha o que Paulo vai concluir para a gente, Romanos 10, 4. Você precisa saber disso, isso é evangelho. Essa é verdadeira boa notícia. Que o preço já foi pago, você não precisa pagar preço nenhum. Que o sacrifício foi feito, você não precisa sacrificar nada. Porque o fim do quê? Da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Não é que Jesus aboliu as leis de Moisés, não, Ele cumpriu aquilo que nós não cumprimos. Então, porque Jesus cumpriu e obedeceu até a morte, cumpriu toda a lei, o que sobrou para nós? Crer no sacrifício dele. Quando eu creio no sacrifício dele, eu sou justificado pela fé. Não é a minha obediência que vai me santificar e vai me justificar. Romanos 5 vai dizer que foi pela obediência de um até a morte, Cristo. E por causa da obediência e da morte de Cristo, nós fomos justificados. Então não é o que a gente faz, é o que Ele fez. Você está entendendo? E tem uma história romântica na Bíblia, até vi esses tempos atrás aí, agora em janeiro eu acho, acho que foi dezembro. Tem na Netflix o filme de Ruth e Boaz, quem já viu? É mais contemporâneo, se você não viu, fica uma dica aí para você. É Ruth e Boaz. Não vou dar spoiler para você, mas procura lá na Netflix. Não é seriado, viu? É só um filmezinho, um drama romântico. Vale a pena você ver porque te dá uma noção do que foi a história bíblica de Ruth e de Boaz. Ruth era uma moabita, ou seja, não era judia. E por não ser judia e ser do povo e da nação de Moabe, Deus tinha amaldiçoado esse povo, porque quando o povo saiu do Egito para a terra prometida, eles atacaram covardemente o povo hebreu. E quem ficava mais atrás na viagem eram crianças e idosos, e eles foram covardemente atacar a retaguarda do povo. Deus foi e falou, cara, não vai ter para vocês. E Ruth fazia parte desse povo que Deus tinha amaldiçoado. Só que ela casou com um camarada que era de Belém. E aí havia crise, havia fome, e eles saem de Belém e vão para Moabe. E lá esse rapaz conhece Ruth, aquela coisa toda,
estou resumindo para você, depois você lê Ruth, são 4 capítulos, só bem curtinho. Tarefa para você, hoje à noite antes de dormir, leia o livro de Ruth, é só 4 capítulos, é bem rapidinho. E aí, ela casa com um dos filhos de Elimeleque, Malom, o nome do rapaz. Olha o significado do nome do cabra, doença. E depois de 10 anos o cara morre, o irmão dele que era Quilion morre, o nome do irmão dele, se o dele já era ruim, que ele chamava doença, Quilion significa morte. O pai já tinha morrido, os irmãos morrem, fica só a mãe deles, que chamava Noemi, Ruth e Orfa, que eram moabitas. Aí Noemi, que já estava velhinha, disse, eu vou voltar para minha terra. Vocês podem ficar aí, volta para a casa de vocês são novas, casa de novo. E aí se despediram e tal, e Ruth falou, não, eu não vou, eu vou contigo. O teu Deus será o meu Deus. E a única coisa que vai nos separar vai ser a morte. Então Ruth faz uma aliança com Noemi, e ela volta com Noemi para Belém, e ela disse, eu vou atrás de trabalho. Vou atrás, e aí ela vai lá para uma fazenda, e eles estavam na época de colheita, e aí o dono de uma das fazendas era quem? Esse camarada chamado Boaz. Para resumir a história, eles se encantam, se gostam, e aí Noemi fica sabendo que era Boaz, e fala, mas Boaz é da minha família, é meu parente, se ele casar contigo, ele pode reaver as terras do meu marido. Vê se tu consegue aí, o que tu... Né? Jogou o charme dela, aquela coisa toda, rolou o clima e tal. E aí Boaz, o golpe estava dado e ele caiu no golpe. O golpe está aí, cai quem quer. Para simplificar, nega, se eu for para detalhe aqui, nós vamos até amanhã. Mulher é sempre mais romântica, né? E aí, Boaz falou, olha, eu posso te resgatar, eu posso reaver. Mas tem um cara na minha frente que é mais próximo no parentesco do que eu. Então ele está na frente. Se ele não quiser, eu compro. Vou comprar as terras de volta e junto com as terras eu caso contigo. Beleza? Oh, glória! E eu vou ler contigo aí, abra comigo Ruth capítulo 4, só o resuminho no final da história, para você entender como a Bíblia é rica em detalhe. Quando a gente tem a lupa do Espírito, a gente entende o contexto da época, a história narrada, mas aquilo que é para a nossa vida hoje também. Porque em toda a Bíblia a gente tem que ver quem? Jesus. E aqui Ruth representa a igreja. A gente é judeu? Não. A gente é estrangeiro, a gente é gentil. Mas Boaz representa Jesus. E quem que era o cara mais próximo? Quem que veio primeiro? A lei ou a graça? A lei não foi dada por Moisés? Então a lei veio primeiro. Então esse camarada que tinha o direito de resgatar a terra e Ruth, olha o que aconteceu. Acharam aí? Ruth 4, versículos 5 ao 10. Disse, porém, Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Boaz falando para o primeiro resgatador, aquele que tinha o direito de resgatar ela. Boaz está dizendo, olha, se tu comprar as terras, tu vai ter que também comprar e ficar com Ruth. Ele falou, eu com uma moabita vai dar ruim para mim, desculpa mãe. Não vai rolar. Eu abro mão do terreno e eu abro mão de Moab. Essa é a lei. A lei não vai descer para o pecado. A lei não vai descer para dizer assim, onde abundou o pecado, super vai abundar a graça. Dizendo, está fora, meu irmão.
Ela é moabita, é estrangeira, é maldição, tô fora, não quero. Então disse o resgatador: para mim não poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu, resgata você, compra você, salva você. O que me cumpria resgatar. Lembra? A lei não pode salvar ninguém. A lei não pode santificar ninguém. A lei não pode redimir ninguém. Mas Boaz aqui representa Jesus. Porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume em Israel quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao parceiro, assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu. E tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, que é o marido dela, a Quilion e Malom, os filhos, e também tomo por mulher Rute, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos, e da porta da cidade disto sois hoje testemunhas. Amém? Por que tinha esse costume de tirar o calçado e ficar com ele na mão? Tirar o calçado significava que você não tinha mais direito de andar ao redor daquela terra ou daquelas pessoas. Lembra quando Moisés viu a sarça ardendo e Deus falou com ele: Abraão, e Deus falou: tira a sandália dos teus pés. Lei. Aqui é santo. Não pode entrar aqui. Mas já no Novo Testamento, na parábola do filho pródigo, quando o filho chega descalço, o que o pai fala para ele? Coloca a sandália no pé dele. Porque ele vai andar comigo. Você está vendo a diferença da lei e da graça? Da religião e de Jesus? Então não tem como a gente querer retroceder para a religião, gente. A gente tem que permanecer na fé. E aí eles casam e tem um menino. Esse menino se chama Obed. E aí o Obed casa e vai ter um filho. E o filho de Obed se chama Jessé. Quem foi Jessé? Pai do rei Davi. E depois, se você pegar a genealogia, você vai ver que vem lá na frente próprio Jesus. Então veja que até na história de Ruth a gente vê a graça, não vê a lei, porque a lei disse: não, eu não posso com ela não, só estou fora. Mas o Boaz, que aponta para Jesus, Boaz no hebraico significa: o Senhor é a nossa força. Então a nossa força não é o nosso braço, não é o que eu posso fazer, é o que Cristo fez por nós na cruz. Aí tu não cansa, tu vive leve, tu vive com a cabeça em paz, com alegria no coração. As pessoas, pô, caramba, cara, o cara tem mais problema com eu, mas ele é mais feliz que eu. O que ele tem que eu não tenho? Ele não vive religião, ele vive relacionamento. E Deus está nos chamando nesse ano 2026 para permanecer na fé. Para não voltar para a religião, para não voltar para o nosso esforço próprio, para não achar que a gente é que está fazendo para resolver as coisas. Não estou dizendo que você vai se tornar uma pessoa passiva, acomodada, preguiçosa. Não é isso. Mas é o teu posicionamento de fé. É aquela que é a motivação do teu coração. Não tem a ver com a gente, tem a ver com Cristo.
Que Deus nos ajude a gente a permanecer na fé. E não na lei. Porque a lei uma hora vai cansar a gente. A lei vai frustrar a gente. Puxa vida, eu falei para Deus que não ia mais fazer isso. Daqui a pouco tu está fazendo de novo. Não tem como. Você disse para Deus, há quantas viradas de ano, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Deus, eu sei. Eu sei. E tu acha que Deus deixou de te amar porque tu não leu a Bíblia toda até hoje? O amor dele por você não mudou. Mas não faça o teu relacionamento com Deus um contrato. Eu não tenho um contrato com a pastora Ruth que a gente assinou lá em 1998, no cartório. O nosso relacionamento é baseado no amor, no respeito, lógico que é Deus. Mas não é um contrato. Não é o que eu tenho de direito e de dever. É relacionamento. Quem está me entendendo? E assim tem que ser com Deus, mas óbvio, para eu conhecer cada vez mais a Deus e o seu Filho Jesus, só tem um jeito. É meditando, é lendo Bíblia. Não tem outro jeito, gente. É você e Ele. Amém? Amém mesmo? E eu quero encerrar lendo com você Gálatas capítulo 2, versículo 19 ao 21. Gálatas 2, 19. Olha o que Paulo diz. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. E Jesus não morreu? Morreu ou não morreu? Então, eu morri com ele para a lei. Se ele cumpriu toda a lei, lá na cruz, eu morri com ele. A fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo como? Pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, ou seja, eu tenho que fazer para ser justificado, para ser aceito por Deus, segue-se que morreu Cristo em vão. Eu tenho que continuar na lei. A morte e a ressurreição de Jesus não valeu de nada. Agora, se eu morri com Cristo e ressuscitei com Ele para uma nova vida, agora eu vou viver pela fé. Por isso que a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Então Deus está nos chamando agora em fevereiro para a gente permanecer na fé. Não vá pedir para Deus 4 dias de folga. Diga, Deus, vou pular o carnaval e depois eu volto para permanecer na fé. Vou ver 4 dias na carne. Vou cantar aquele louvor. Atravessando o deserto do Saara, o sol estava quente e queimou a nossa cara. Alalaô. Aí depois na quarta-feira de cinza tu vem todo sem graça. Ai Deus, perdão. Eu falei que não ia pular, mas quando começou o batuque, aquela batida foi mais forte que eu, Jesus. O amor de Deus por você não vai mudar. Não, pastor, posso ir então para lá?
Romanos 6,14. Diz que Paulo estava falando e preparando para falar em Romanos 7. Aí, depois, se você tarefa para casa é ler Ruth, e também você lê Romanos 6, 7 e 8. Cobra ele, Lohana. Romanos 6, 7, 8 e Ruth 1, 2, 3 e 4. Ó. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Não estamos debaixo da lei. Beber é pecado. Pular carnaval é pecado. Se eu entrar nessa vibe, a minha carne vai querer estar lá. Agora, se eu não vivo mais a lei, eu estou na graça, eu não preciso. Minha alegria não está em encher a cara. Minha alegria não está saindo por aí igual um promíscuo. A minha alegria está na santidade, a minha alegria está na pureza, a minha alegria está na minha família, a minha alegria está aqui, uma quarta-feira à noite ministrando, ensinando você a viver um relacionamento genuíno, autêntico e verdadeiro com Jesus, e não religião. Amém? Agora, o mais importante de tudo é o que você vai fazer com essa palavra que você ouviu hoje. Vai ser indiferente? Vai viver um 2026 ainda no teu braço da carne? Não, eu vou tentar fazer, eu vou me esforçar, e eu. Tá bom, vive na lei. Agora, quando você entende a viver na graça, Deus vai trabalhar por você. Não é mérito, e é isso que choca a gente. Por isso que é graça. Graça é favor que a gente não merece. Eu posso fazer alguma coisa a mais para Deus me amar mais? Mas se eu errar tanto, Deus vai me amar menos? Porque o caráter de Deus é amor. Deus não vai mudar. Deus vai continuar o mesmo. Agora, quando eu sei que Ele me ama, quem tem que mudar sou eu. Tanto é que Paulo vai dizer que o verdadeiro arrependimento não é por causa do medo. Meu Deus, vou me arrepender, senão Deus vai me matar. O verdadeiro arrependimento e mudança de mentalidade se dá quando eu entendo que Ele me ama. O amor dele me constrange. Cara, não quero mais viver longe desse amor. Eu quero estar na casa do Pai. Eu quero permanecer na fé. Porque a fé agrada a Deus. Deus olha, cara, ele está confiando, ele está crendo. Eu vou fazer. Deus, na verdade, está procurando a galera de fé, gente. Lembra da história da mulher do fluxo de sangue? 12 anos a mulher sofrendo, coitada. Uma endometriose terrível. Provavelmente era isso. Anêmica, fraca, já sem dinheiro, porque tinha gastado tudo para tentar tratar e estancar a hemorragia. Mas ela ouviu falar de Jesus. E ela repetia para ela mesma, se eu tocar nas vestes dele, eu sei que eu vou ser curada. Ela se encheu de fé, ela permaneceu na fé. E Jesus andando naquelas vielas lá daquelas aldeias, tinha uma multidão que comprimia Jesus. Todo mundo. Jesus. E quando ela toca, rela a mãozinha dela, na hora, como se tivesse dado uma explosão. Dunamis é o mesmo que dinamite. Na hora, o corpo dela foi impactado com o poder de Jesus, ao ponto de estancar imediatamente a hemorragia. Ela sentiu no corpo, parou a hemorragia. E Jesus falou, opa, quem me tocou? Aí os discípulos, quem te tocou, Jesus? A multidão está aí te empurrando, te comprimindo, te apertando, te beliscando. Ele falou, não. Alguém me tocou com fé. Quem foi?
E ela não teve como ficar quieta, ela ficou morrendo de medo, porque ela, como estava com hemorragia, não podia tocar em ninguém, porque era considerada imunda. E ela falou, fui eu. Desculpa. Ele falou, não precisa se desculpar não. Eu sou o teu Boaz. Eu estou resgatando a tua dignidade. Eu estou resgatando a tua alegria. Eu estou resgatando a vida abundante. Eu estou resgatando você para a tua família. Você que estava isolado, você que estava excluída, você que estava rejeitado, você que estava doente, você que estava perdida. Eu te salvei por causa da tua fé. Vai em paz para a tua casa, porque a tua fé em mim te salvou. É a fé que funciona. Fique de pé, eu quero orar com você. É noite de você falar, Jesus, chega de religião, chega de legalismo. Não quero mais esse peso na minha vida. Eu quero o fardo que é leve, eu quero o jugo que é suave. Eu quero intimidade, eu quero a presença do Filho de Deus na minha vida, na minha casa. E se nós casamos com Cristo, não flerte com a lei. Tem muita gente da igreja vivendo maldição. Eles até inventam cultos, quebra de maldição, mas Jesus já quebrou há 2000 anos atrás maldição, para que eu vou querer quebrar o que ele já quebrou? Ainda bota para você ir lá toda 7 sexta-feira. Aí tu vê lá, o povo vai toda sexta-feira e vive tudo quebrado. Por quê? Porque estão na lei. Estão ressuscitando a lei na vida deles. Eles já estavam mortos para a lei, mas ressuscitaram para viver a lei de novo. Como? Não é mais lei. Agora é pela fé. Amém? Para encerrar, Duda, vai para quebrar tudo aí para a gente orar. Romanos 5, 1 e 2. Pronto, aí eu não falo mais. Para hoje tá bom. Tá bom, Pri? Pri está com um olhar diferente, está brilhando o olhar dela. Acho que encontrou o Boaz. Boaz veio bater aqui na porta, o Boaz. Não fique envergonhado. Justificados, pois, mediante as nossas forças, as nossas obras, sim ou não? Não. Mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de quem? De nosso Senhor Jesus. 2. Por intermédio dele, de quem obtivemos igualmente o quê? Acesso, entrada pela fé ao quê? A essa graça, essa bondade, esse amor, na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Permaneça na fé, não muda, permaneça. Por mais que o mundo está dizendo para você, desista. Para de acreditar, sai dela. Firmes. Firmes. Esse ano Deus vai requerer de nós firmeza na nossa fé, gente. Falei aqui domingo e vou repetir. Você acha que o diabo quer roubar o que de você? Teu iPhone 17? Teu carro? Não quer te roubar bem material. Ele quer roubar de você a fé em Jesus, porque ele sabe que se ele roubar a tua fé, meu irmão, acabou para ti. O que a gente tem de arma é a nossa fé. Por isso que João fala, a fé é a arma que Deus nos deu para vencer o mundo. Quem tem fé, meu irmão, é imparável. Ninguém para um homem e uma mulher de fé. A pastora dá um amém mais alto assim, que ela diz, chega. Já conhece, né, Mari? Até a Mari já sabe que esse é o amém. É a deixa.
Lá em casa a última palavra é minha, gente. Sim, senhora. Rapaziada, já aprende aí. Feche os seus olhos. Pode apagar a luzinha aí. Coloca a mão sobre o teu coração.